Olá, gente, tudo bem? Vamos a mais um devocional por aqui em nosso canal, mas antes não esqueça, se inscreva no nosso canal, clica aqui nas notificações, todas possíveis, sininho, gostei e também não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas assim como eu e você com esse devocional de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos para a carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 14 até o 16. Paulo falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajustada às demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vamos lá, hoje vamos falar sobre maturidade cristã de maneira bem resumida nesse devocional. E no que diz respeito a essa maturidade cristã, eu quero aqui seguir no que o texto de Paulo está a nos falar sobre a unidade do corpo cristão. E o primeiro passo é a estabilidade espiritual. Para que nós não sejamos inconstantes como crianças, como Paulo está dizendo aqui, levados por qualquer e todo vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela astúcia no que diz respeito ao erro. Naturalmente, a palavra de Deus diz que nós devemos ser semelhantes às crianças no que diz respeito à sua humildade, à sua inocência. Não podemos ser como as crianças na sua insegurança e na sua instabilidade. Como o pastor Hernandes Dias muito bem coloca, as crianças são como barquinhos num mar tempestuoso. A maré dos ventos e das ondas, elas são tão fortes a ponto de nos deixar tontos. A palavra grega usada por Paulo aqui sugere a fúria das águas. Então é exatamente isso que disse, é uma agitação tão violenta a ponto de tontear uma pessoa. Um crente maduro, ele não é jogado de um lado para o outro com as novidades espirituais que surgem no mercado da fé. Nos dias de hoje existem crentes embarcando em tudo qualquer coisa que diz respeito às novidades nessa questão da fé. Situações essas que assaltam a igreja e jamais se firmam na verdade. São pessoas que vivem atrás de experiência e não têm discernimento para identificar o que é falso ensino. Os modismos, eles vêm e vão. As novidades religiosas, elas são como gomas de mascar. É igual quem já comeu babalu, sabe muito bem. Você come babalu e logo aquele gosto maravilhoso do babalu, ele se vai. E aquilo vira uma borracha. E qual que é a ideia? Que você coma outro babalu, porque aquele dali já não tem mais sabor. E é exatamente assim. Quando você vive de vento em vento, de experiência em experiência, atrás das novidades da fé, nunca será o suficiente. O modismo vai acabar. Então você terá que partir para outra experiência. Segundo ponto, é necessário que sigamos a verdade em amor. Para sermos unidos no que diz respeito ao corpo de Cristo, eu preciso seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Existe uma coisa muito importante que tem que ser dita e lembrada. A verdade sem amor, ela é brutalidade. Mas o amor sem a verdade é hipocrisia. O pastor Hernandes Dias Lopes coloca muito bem que ele diz que as feridas causadas pelos amigos, quando são amigos verdadeiros, elas são boas. E o beijo do inimigo é algo traiçoeiro, mas parece doce no início. Ao contrário das palavras de um amigo que, na ideia de te ajudar, de estar unido com você por um propósito maior na sua vida, e às vezes acabamos sentindo mais e preferimos caminhar com aqueles que só batem nas nossas costas. Até mesmo o professor Mário Sérgio Cortella diz: cuidado com as pessoas que batem nas suas costas o tempo todo, certamente não são seus amigos, muito menos querem o seu bem. Aquilo que os cristãos defendem, a maneira como fazem, devem contrastar totalmente com os homens mencionados no versículo 14 que nós lemos. Por quê? Porque são homens que enganam os outros em benefício próprio, como muitos hoje do movimento na fé. Ao passo que o cristão deve levar adiante toda essa verdade a fim de trazer benefício espiritual aos outros, e ele deve fazer isso de forma tão cativante como aquilo que só o amor é
capaz de fazer. Vamos lá ao terceiro ponto, falando aqui sobre a cooperação espiritual. É o versículo 16 que nós estamos aqui agora. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo aqui a correta cooperação de cada parte, efetua o crescimento para a cooperação de si mesmo no amor. E só de Cristo, como cabeça desse corpo, o corpo recebe aqui toda a sua capacidade para crescer e para desenvolver toda a sua atividade, recebendo assim uma direção única para funcionar como entidade coordenada. Cada membro desse corpo, não importa o quão insignificante parece ser, tem um ministério importante para se exercer para o bem do corpo. O corpo cresce quando os membros crescem, e eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se você, mediante aquilo que é o seu pensamento, eu sou o menor de todos aqui, eu sou o mais incapaz, eu sou o mais improvável. Mesmo assim, você tem um papel fundamental a ser exercido no que diz respeito ao corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou corpo. Eu preciso estar enxertado na vida em comunidade, na comunidade de Cristo na Terra, para que eu pertença a esse corpo e tenha ali o desenvolver de tudo aquilo que é o chamado, tudo aquilo que é a vocação, tudo aquilo que é o propósito de Deus para nós. E nós precisamos uns dos outros. Não tem como eu crescer sem o outro. Não tem como uma criança crescer sozinha. Quando eu estou isolado, esse cristão isolado, ele não pode ministrar os outros e muito menos ser ministrado. E nós temos aqui a visão de Paulo para a igreja, para essa vida em unidade. A nova sociedade de Deus, ela deve demonstrar amor, unidade, diversidade e, consequentemente, maturidade, isso sempre crescente. E essas são as características de uma vida digna, de vocação no que se refere ao chamado de Deus para as nossas vidas. Que possamos viver essa unidade, possamos viver esse propósito da vida em comunidade, não nos deixando levar por qualquer vento de movimentos pseudos evangelhos que não tem nada a ver com o evangelho, é até bonito, é até lindo, mas não transforma, não prega arrependimento, não prega vida diante de Deus sendo derramada, alimenta só o nosso ego. Então Paulo está dizendo, é ajudando uns aos outros, é vivendo a comunidade, é o crescer em comunidade, que nós vamos fortalecendo uns aos outros na fé, mediante a palavra de Deus sobre nós. Que Deus abençoe você.